Fala galera, imagina que esses jovens começaram a jogar um jogo muito diferente, mas o que eles não sabiam, que os espíritos mequetrefes também sabiam jogar. Pois esse é o filme Ouija de 2015, e eu sou a F, o espírito fuleiro, então vamos de mais um recap. Duas jovens amigas mequetrefes estão sozinhas em casa, quando decidem jogar um jogo diferenciado, mas uma das regras é nunca jogar sozinha ou esquecer de pedir pra ir embora. E o filme já começa errado quando duas mequetrefes querem fazer besteira, mas o tempo passa e as duas cresceram, e elas eram melhores amigas esse tempo todo. Mas nessa noite tudo mudaria, pois Debbie decide jogar sozinha para relembrar os velhos tempos. Ela começa a jogar e pergunta sobre o futuro, mas os espíritos não respondem nada, ou talvez essa seja a resposta deles. E Lenny liga pois elas haviam marcado de ir no jogo do colegial, mas ela não estava animada, e joga o tabuleiro Ouija na lareira ao invés de só jogar no lixo como pessoas normais, e ela estava esperando do lado de fora. Debbie diz que não estava animada para ir, e queria ficar em casa para descansar. E Lenny percebe que tem algo de errado, e voltando para casa, ela começa a jantar um macarrão diferenciado, mas escuta um som na porta, e quando volta para a cozinha, o fogão acende sozinho. E aqui vemos como esse filme está todo errado, porque ela sai da cozinha e deixa um prato de macarrão em cima do balcão como se não fosse nada. Chegando no quarto, o terror começa, porque o tabuleiro estava intacto em cima da sua cama e na seta do tabuleiro tem um espelho para enxergar o mundo espiritual. E como ela é fofoqueira, decide olhar no seu olho, mas fica instantaneamente cega e do nada ela se falece sem motivo nenhum. No dia seguinte, Lenny está na lanchonete com seu namorado Trevor e sua amiga Isa, e eles estão planejando fazer uma viagem para comemorar, quando Lenny recebe uma mensagem urgente mandando ela ir para casa, e chegando todos estavam apreensivos, eles dão a notícia do que aconteceu com a Debbie, e ela não consegue acreditar porque um dia as duas estavam se falando, e no dia seguinte já é um enterro. E nos filmes americanos sempre vai ter o open bar pós-mortes, e todos vão para a casa dela. Pete, o namorado da Debbie, aparece na casa e estava muito abalado com tudo, e Lenny sobe para ver como estava o quarto, porque ela ainda não estava acreditando que aquilo aconteceu, e tudo estava como ela viu da última vez. E algo mexe na porta do armário, mas quando ela vai olhar, a mãe da Debbie aparece e diz que ela era como uma filha para ela, e entrega alguns itens para ela nunca esquecer da Debbie, e é assim que você acaba carregando um espírito mequetrefe para sua casa. Chegando em casa, ela começa a rever os vídeos delas e fica muito emocionada e escuta alguém andando pela casa. Mas era sua irmã que estava se preparando para sair para uma festa, e Lenny quer pagar de irmã mais velha, mas ninguém a respeita. E no dia seguinte, seu pai está indo para outra cidade a trabalho, então elas ficariam sozinhas. E elas não tinham mãe porque dessa vez ela que foi comprar cigarro. Lenny vai com Trevor até a casa da Debbie para pegar alguns itens que a mãe dela deixou, e pede para ele dar uma olhada na capa da piscina, e o cara é tão burro que não dobra nem a camisa e sai todo molhado. E enquanto isso, Lenny está olhando a casa sem acreditar no que aconteceu, e começa a escutar um som estranho vindo do quarto dela, mas era apenas a luz piscando. E dentro do armário encontra o tabuleiro de Ouija, e Trevor aparece perguntando o que estava acontecendo, e ela diz que quando as duas eram jovens, costumavam brincar com aquilo, e do nada ela começa a sentir como se ela ainda estivesse ali entre eles. Já avisei que vai dar merda isso. Chegando no colegial, ela pergunta se Pete percebeu algo de estranho nos últimos dias, e ele diz que ela estava se isolando, e Lenny diz que também havia percebido, e depois ela se encontra com seus amigos porque eles queriam tentar contato com ela para saber o que aconteceu naquele dia. Ela vai para casa e já estava quase dando a hora de ir na casa dela, mas ela percebe um carro estranho do lado de fora e ele estava esperando sua irmã Sarah, e ela manda ele embora, porque hoje seria dia de maldade, mas uma maldade diferente. E depois eles vão para a casa da Debbie e Pete aparece misteriosamente porque ele tinha a chave da porta, escutou eles entrando, então agora todos estavam reunidos e poderiam começar o jogo.
Lenny começa a explicar as regras e diz que não pode jogar no cemitério, nunca jogar sozinho e nunca esquecer de dar adeus. E galera, acho que faltou a quarta regra, que é nunca jogar, porque pra dar ruim basta não dar bom. E eles começam com algumas perguntas básicas, como se Debbie estava no lugar, e o tabuleiro responde que sim. E todos ficam assustados, achando que era uma brincadeira de mau gosto. E Lenny diz que queria dizer adeus e a luz da casa simplesmente se apaga. Eles começam a olhar a casa para saber se o disjuntor desarmou, e Pete começa a ver um reflexo no espelho e alguém o empurra, e todos ficam assustados e querem sair da casa antes que tudo fique pior. E me pergunto quem vai pagar aquele espelho. E voltando para casa, Trevor quer dar uma brincada para desestressar, mas Lenny não estava no clima, e ao invés de ir dormir, ela pega o tabuleiro e quer jogar sozinha. Lenny chega em casa e no dia seguinte, sua avó, que era muito religiosa, vê o tabuleiro e diz pra ela não buscar resposta com os mortos, pois isso nunca vai ser a solução. E depois Trevor está voltando pra casa de bike e ele quer cortar o caminho por um beco muito sinistro, e começa a sentir uma presença estranha e na parede aparece uma mensagem dando oi e ele começa a ficar assustado. Isso acontece com Isa e com Pete, pois nenhum deles terminou o jogo e deu adeus. E galera, aqui começa a saga de se esconder de quem você não vê. E vou te falar as únicas coisas que você não pode esquecer na vida, porque isso vai determinar seu futuro. Nunca jogue Ouija e nunca deixe de deixar o like no vídeo e se inscrever se for novo no canal, porque senão você vai fazer uma escolha fatal. Ela começa a pesquisar a origem da tábua e como ela consegue se mexer, e um cara explica que os espíritos conseguem mexer no imã do tabuleiro, e do nada ela começa a escutar um som e acha que era sua irmã saindo de madrugada, mas dessa vez ela estava de boa e a porta da frente estava simplesmente aberta e do nada ela se fecha, e as duas ficam desesperadas achando que tinha alguém na casa e se escondem no armário, e por sorte lá não estava o Mario, mas no computador estava com uma mensagem mandando oi. No dia seguinte, eles começam a contar tudo o que estava acontecendo, e geral sabia que aquilo não era normal, e precisavam terminar aquele jogo antes que tudo piorasse, porque estavam abrindo uma porta para o outro lado, e todos se reúnem no escuro na casa dela. Você é burro, cara, que loucura. E quando perguntam se ela estava ali, a cadeira simplesmente se mexe, mas quando eles perguntam se era a Debbie que fez isso, ela diz que havia um outro espírito no lugar. Eles estão assustados e Lenny pergunta se Debbie estava ali e olha pela pedra e vê que Debbie estava com a boca costurada, pois algo estava prendendo para não deixar ela falar. E a mensagem diz para eles correrem porque ela estava chegando e ao invés de correr, eles querem saber quem estava chegando. E tudo começa a balançar e se antes estava ruim, agora piorou. Os dias vão se passando e todos tentam esquecer o que aconteceu naquela noite, mas mais uma vez eles esqueceram de dar adeus ao jogo, então as portas no mundo espiritual ainda estavam abertas, e Lenny viu um vídeo da Debbie brincando de esconder as coisas no sótão que ficava no seu armário, e lá poderia ter uma pista, e enquanto isso, Isa está em casa de boa se preparando para dormir, mas quando começa a passar o fio dental, sua boca é costurada e ela começa a flutuar e cai de cara na pia. Tira ali. Eita porra. No dia seguinte, o diretor chama Lenny para conversar porque Isa foi encontrada falecida no banheiro e aquilo estava ficando estranho e fala que nesses momentos é melhor procurar uma terapia, mas mal ele sabe que eles precisavam de um exorcista e Lenny chama Pete para ir na casa para pegar algo porque sabia que tinha uma pista naquele sótão e olhando haviam várias caixas dos antigos moradores e lá vivia uma mulher com suas duas filhas e tudo estava indo bem até que ela começa a enxergar umas bonecas estranhas e dentro da caixa haviam várias fotos de uma família perfeita, mas quando começam a pesquisar sobre, descobrem que a mãe fazia mal às duas filhas e a filha mais nova acabou falecendo, e a irmã mais velha foi levada para um sanatório depois de tudo que passou. Elas chegam no local e a senhora ainda estava viva, e quando Lenny diz que encontrou foto delas, ela fica feliz, mas ela diz que viu uma jovem com a boca costurada e a senhora diz que a mãe dela gostava de fazer isso para mantê-las na linha, e acho que é literalmente.
A velhinha diz que sua mãe era muito ruim e fazia tudo de ruim contra elas, e um dia ela deu um basta quando sua irmã faleceu, mas foi levada para aquele lugar como se fosse maluca, e desde então ela estava ali. E agora que eles jogaram esse jogo, eles abriram uma porta para o outro lado e precisavam fechar antes que o espírito da sua mãe tenha muita força nesse lado. Eles voltam na casa da Deb e no porão havia uma passagem secreta, e eles começam a ser atacados por várias assombrações e encontram um corpo com a boca costurada. E soltam, mas na saída, Pete acaba sendo pego e vira boneco, então tinha algo de errado. E Lenny volta no hospital e diz que não deu certo, e a velha começa a rir porque agora sua irmã estava livre. Então o plot twist é que as duas na verdade eram muito mequetrefe e a mãe estava tentando as proteger. Lenny não sabe o que fazer e vai falar com sua avó, e ela diz que existem 2 pontos de conexão nesse mundo, e era o tabuleiro e o corpo, e precisavam destruir os dois. E Lenny, Trevor e Sarah vão sozinhos na casa à noite e me perguntam por que ninguém espera amanhecer. E Trevor está dando a volta na casa quando é jogado na piscina e mais um vira boneco, e agora as duas precisavam terminar com aquilo o mais rápido possível. Sarah acaba sendo pega e Lenny começa a falar com o tabuleiro para conseguir acabar com aquilo, mas o espírito aparece nervoso e quase que ela falece, mas Debbie aparece e a protege e ela queima o tabuleiro e o corpo, e agora tudo estava bem. Ou não, porque quando ela chega em casa, ela quer olhar pelo buraquinho suspeito. E esse foi o filme Ouija, e já que você foi esperto e chegou até aqui, já deixa o like e deixa um comentário, porque seu feedback é muito importante. E nos segue nas redes sociais, o @EFDFilmes. Agora vou nessa, então fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me.